Nós interrompemos agora a reportagem. O ex-presidente Lula está saindo agora, recebeu a soltura depois da decisão do STF. Ele deixa agora a cela da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Vamos direto com Mark Souza, o nosso repórter. Mark, é você. Por pessoas que o acompanham. Oi, Bate. Lula sai nesse momento da Polícia Federal aqui em Curitiba. Ele abraça algumas pessoas. Ele está exatamente no portão da Polícia Federal. Você percebe ali algumas pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, também correligionários dele. Lula que agora se dirige à militância que acompanhou ele os últimos 580 dias, que é o tempo da prisão, para que ele vai falar com a militância nesse momento. A Polícia Militar faz um cerco ali, Bate, para tentar garantir que o presidente Lula tenha acesso e consiga caminhar. Ele vai posar agora para a imprensa para fazer imagens. É a primeira imagem de Lula solto depois de 580 dias presos. Ele vai falar com a imprensa, vamos tentar falar com ele, Bate. Presidente! Presidente! Problema na comunicação. O ex-presidente está preso na superintendência da PF em Curitiba há 580 dias. Ele vai se dirigindo agora à militância que acompanha ele. Numa decisão polêmica ontem à noite do Supremo Tribunal Federal, uma decisão inclusive apertada, desempate que foi feito pelo presidente do STF, o Dias Toffoli, que permitiu a soltura de presos após a condenação em segunda instância. Nós vamos agora com a nossa Adriana Araújo. Essa soltura acontece, Adriana, em meio a uma polêmica, não é um debate que acontece no país nesse momento. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Bate. Todos nós do Jornal da Record, estou aqui com o Sérgio Aguiar, acompanhando esse momento da soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi beneficiado por essa decisão de ontem à noite, que nós mostramos ao vivo no Jornal da Record, do STF, que decidiu que todos os réus têm direito a esperar o que é chamado de trânsito em julgado, ou seja, que num processo cabem todos os recursos e só então o réu deve começar a cumprir a pena. No caso do Lula, ele estava preso desde o dia 7 de abril de 2018, porque naquele momento o entendimento era de que após a condenação em segunda instância, o réu já poderia ser preso e então Lula foi preso há 580 dias. Agora ele deixa a carceragem da sede da Polícia Federal em Curitiba, seguindo então esse novo entendimento do STF, num placar de 6-5 e que vale para todos os réus nessa condição, não só para o ex-presidente Lula, mas ele é o primeiro beneficiado. Lula foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias, no caso do triplex do Guarujá. E o advogado de defesa de Lula, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, entrou com pedido de liberdade do ex-presidente. Imediatamente, a decisão foi do juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Criminal de Curitiba, que determinou a soltura do presidente. Ele foi solto há poucos minutos. Às 5h40 da tarde, horário de Brasília, ele deixou o prédio da Superintendência da Polícia Federal ao lado de políticos do PT, do advogado, e agora está ali junto à militância. Há a expectativa de que ele siga para São Bernardo do Campo no avião fretado pelo PT. A gente vê aí uma aglomeração de muitas pessoas e também uma movimentação dos policiais federais. Polícia Militar de Curitiba, lá do Paraná, também em volta do prédio da carceragem. O juiz Danilo Pereira Júnior fez uma observação na decisão que determinou a liberdade do ex-presidente Lula hoje. Ele fez uma observação ao final, dizendo que era muito preocupante a situação de segurança, que era necessário esse reforço na questão da segurança para que nada de errado e de maiores problemas pudessem acontecer hoje lá em Curitiba. Lula saiu a pé pela porta da frente, como você viu nas imagens que nós mostramos. Agora a gente recupera a imagem para você. Ele saiu com advogados e cercado por policiais, também por políticos do PT. Caminhou alguns passos até se encontrar com amigos e seguiu então em direção à militância. A expectativa é que o ex-presidente Lula venha para São Paulo ainda hoje de avião, mas esses planos não foram confirmados, essa é a expectativa.
Lula é condenado, como o Sérgio Aguiar já lembrou, está condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. Naquele caso, que é o caso do triplex do Guarujá, a Justiça entendeu que havia provas suficientes dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Foi uma sentença revisada pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Porque ele havia sido condenado anteriormente pelo ministro Sérgio Moro por uma pena maior, elevada depois pelo Tribunal Regional da 4ª Região e depois revisada pelo STJ para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Ou seja, Lula já passou por 3 julgamentos. O STJ, nesse caso, é considerado uma terceira instância, mas como ainda cabem recursos ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, justamente porque ainda cabem esses recursos, é que agora ele está sendo solto, beneficiado pela decisão de ontem. Mas a Justiça, nesses 3 julgamentos, entendeu que ele é culpado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, teria recebido o triplex do Guarujá como propina paga pela empreiteira OAS, empreiteira que, em delação premiada, reconheceu os crimes. Agora Lula vai aguardar em liberdade até que recorra e se esgotem os recursos no STF. Nesse 1 ano e 7 meses que está preso, Lula só deixou a Superintendência da Polícia Federal por apenas 2 ocasiões, numa delas para prestar depoimento no caso do sítio de Atibaia e na outra para o enterro do neto de 7 anos. Lula já é condenado também no caso do sítio de Atibaia em primeira instância. E o julgamento em segunda instância pelo TRF4, lá de Curitiba, foi agendado agora para o final, dia 27 de novembro, para o final desse mês. Então ele passará a ter um julgamento em segunda instância no caso do sítio de Atibaia. Mas a decisão do STF, que está em vigor então, que está valendo desde ontem à noite, o beneficia e ele tem direito de esperar todos esses julgamentos em liberdade. Lembrando que o ex-presidente responde a mais 6 processos. Ele foi o primeiro ex-presidente do Brasil condenado por um crime comum. A gente acompanha as imagens ao vivo de Curitiba, Lula lá ao fundo com fotógrafos pessoais dele, à frente dele, a imprensa também cercando ali para as fotos, muitos militantes e segurança bastante reforçada. É claro que, como disse o Bate, a decisão do STF é bastante polêmica, é o que vale, porque é o Supremo Tribunal Federal do país, mas há atos contrários a essa liberdade, a soltura do ex-presidente Lula, programados para várias capitais amanhã, inclusive o ex-ministro Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e da Segurança Pública e juiz Sérgio Moro, ele também se pronunciou hoje, disse que respeita a decisão do STF, que deve ser respeitada em todo o país, mas que defende que a Constituição de 1988 seja revisada e que então seja implementada via Constituição a prisão após segunda instância, já que nesse momento o STF entendeu que a Constituição determina a espera de todos os recursos por todos os réus. Um tema que deve ser discutido já na próxima segunda-feira pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Já há uma reunião marcada para a próxima segunda-feira para ser avaliada essa questão, para ser discutida no Congresso Nacional. É uma questão polêmica que vai se arrastar aí pelos próximos meses, porque agora há uma ala de políticos, de partidos e políticos que defendem que a Constituição deve ser alterada, permitindo então a prisão de qualquer réu logo após condenação em segunda instância, que era o entendimento que valia pelo STF até a noite de ontem. O STF já mudou de opinião algumas vezes desde a Constituição de 88, já considerou que a prisão após segunda instância era possível, depois revogou esse entendimento, Foram voltou 4 atrás. nos últimos 10 anos. Exatamente. De mudança de opinião do STF. E ontem à noite, a última mudança de opinião passou a considerar, então, que a prisão só deve acontecer ao final do processo, quando se esgotarem todas as possibilidades de recursos. A gente vê que militantes e políticos ligados ao Lula nesse momento discursam, a gente segue acompanhando, porque o ex-presidente Lula deve falar aos manifestantes que fizeram vigília enquanto ele permaneceu 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Nesse 1 ano e 7 meses, na Superintendência da Polícia Federal, ele ficou numa sala especial, um direito por lei, como ex-presidente, uma sala especial no 4º andar da Superintendência da Polícia Federal.
ele já havia cumprido 1/6 da pena, ele já teria direito a migrar de regime para o semiaberto, mas não quis exercer esse direito, disse que não sairia da Polícia Federal usando tornozeleira eletrônica. Lula, que nega as acusações, embora tenha sido condenado em 3 julgamentos até o STJ, como a gente disse, que é considerado uma terceira instância, o terceiro julgamento. Nas 3 instâncias ele foi considerado culpado, ele nega os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, diz que vai provar a inocência e por isso não aceitou sair da prisão, migrar do regime fechado para o regime semiaberto. E agora consegue a liberdade via essa mudança de entendimento do STF. Ele está solto e nesse momento não tem que usar tornozeleira, tem liberdade de circular e não precisa usar tornozeleira. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou há poucos minutos a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Eles se organizam lá para tentar organizar uma possível manifestação do ex-presidente. Os detalhes sobre a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora no Jornal da Record.